Caso Daniela Pérez, Paula Tomás age para impedir pagamento de 300 mil de indenização a Glória Pérez. Já já a gente comenta. Simone Simaria, o que sabemos e o que falta esclarecer sobre a treta? Globo tira Brown ali do The Voice com Fátima Bernardes. Comentaristas da Jovem Pan desmentem repórteres e causam briga nos bastidores. Tudo isso acontece com a sua participação aqui agora, depois da vinheta. Então, bora lá! Olá pra você, meus amores! Sabadão! E nós estamos aqui trazendo pra você o resumo de notícias, aquilo que tá bombando na internet. Agora a gente fica sabendo juntinhos. Vamos lá, meus amores? Primeiro vamos falar sobre o caso envolvendo a Daniela, aliás, a Glória Pérez e também a Daniela Pérez, que é filha da Glória Pérez, né? Vamos entender. Essa aqui do lado, só pra você entender, Paula Tomás, ela tá tentando impedir a venda do apartamento, tá? Da qual ela mora com o marido, depois de ter participado, né, do crime todo lá na década de 90. O advogado Sérgio Rodrigues Peixoto, marido de Paula Tomás, que é a assassina condenada de Daniela Pérez, né, decidiu entrar na justiça para tentar impedir a penhora do apartamento onde ele vive com a mulher, no Rio de Janeiro. O pedido ocorreu por conta aí da condenação que determinou o pagamento de 300 mil de indenização à autora Glória Pérez, determinada no início desse ano. As informações são do site Notícias da TV, que traz pra gente mais detalhes. O site teve acesso aos autos antes de o segredo de justiça do caso ser determinado, em maio desse ano. Peixoto alegava que o apartamento era o único bem material que ele tinha e que vive com a mulher no local. Se for vendido para o pagamento da multa, eles não terão onde morar, pois não possuem fundos para a compra de um novo apartamento. Na petição, Peixoto também disse que a mulher já pagou pelos seus atos. Paula Tomás foi condenada a 18 anos e meio de prisão e cumpriu 1/6 da pena antes de sair por bom comportamento da penitenciária. Desde então, ela virou promotora de eventos no Rio de Janeiro. Desde 2001, ela é casada com Sérgio Rodrigues Peixoto. O caso corre na primeira vara empresarial do Rio de Janeiro. A condenação é de 250 salários mínimos, algo que gira em torno de 303 mil reais. Por estar casada há mais de 10 anos, Paula Tomás tem direito a 50% dos bens do marido. Isso inclui o apartamento onde eles vivem. Por isso que o apartamento aí seria uma das coisas que seria penhorada, né? O judiciário considerou que a casa onde os dois moram representam fundos suficientes para o pagamento da quantia. Ou seja, a justiça quer vender o apartamento para pagar essa dívida com a Glória Pérez, certo? É um processo longo, é um caso complicado. A Daniela Pérez morreu aos 22 anos, tá, gente? Para quem não se lembra, com 18 golpes. 18 golpes de faca, tá? Por Guilherme de Pádua e sua então mulher, Paula Nogueira Tomás, que é essa mulher que hoje é casada com esse advogado, certo? Na época, Pádua não gostou de ter sua quantidade de cenas reduzidas e passou a pressionar a colega para que Glória Pérez, mãe dela e autora da novela, desse mais importância a seu personagem. Alguns colegas de elenco começaram a perceber também todas as polêmicas na época. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre The Voice. A nova versão do The Voice não vai ter o Brown, tá, gente? Pois é, informação do Gabriel Wacker diz que a edição que marca a estreia de Fátima Bernardes na apresentação da temporada, né, o The Voice Brasil, a 11ª temporada do reality, terá mudanças também no elenco. Carlinhos Brown, que fez 9 dos 10 anos do programa, está fora dessa atração. Já Thaís Versosa se deu bem. A atriz e influenciadora digital será repórter nos bastidores, função que já desempenhou no The Voice Kids desse ano. Se eu não me engano, ela era a esposa do Michel Teló, né? Acho que é. Mas enfim, a Globo confirmou a informação após o comunicado e também após a reportagem do Gabriel Wacker. Com isso, a artista vai trabalhar ao lado do marido, o cantor Michel Teló, que segue como um dos jurados da atração. Pra você ver como que a Globo é emissora familiar, né?
Com ele estarão Lulu Santos, Isa e a cantora Gabi Amarantos, que retorna para o programa após terminar de gravar a novela Além da Ilusão. Gabi fez parte do time de técnicos da versão infantil em 2021. E o site Notícias da TV teve acesso ao pacote comercial do The Voice, né? A Globo escolheu Thaís Versosa para bombar ainda mais o faturamento do reality show, já que ela tem uma boa aceitação do mercado, certo? Portanto, essa é a informação. Vai deixando o seu like e também vai comentando os assuntos de hoje. Mudamos de assunto e falamos sobre Jovem Pan. Eu não gosto de falar muito de Jovem Pan, mas vamos falar aqui, né? Os comentaristas da Jovem Pan, eles estão desmentindo os repórteres da própria empresa e causando brigas nos bastidores. Vocês sabem que a Jovem Pan é uma emissora complicada, né? É uma rede de rádios muito complicada, principalmente com os desserviços que ela faz muitas vezes na hora de botar comentaristas que falam, que pensam em algumas coisas, dão opinião própria com base naquilo que acham, né? Não tem muito embasamento. Comentaristas de extrema direita e repórteres da Jovem Pan, porque assim, gente, uma coisa é você pegar, aprender alguma coisa, vir aqui falar na internet. Outra coisa é você chegar e falar assim, se bem que eu acho que é tal coisa, e você fala como se fosse uma grande verdade absoluta. Muitos dos comentaristas lá fazem isso, mas enfim. Os comentaristas de extrema direita e repórteres da Jovem Pan estão em ponto de colisão nos bastidores. Os jornalistas que entram ao vivo do programa têm reclamado lá com a direção da empresa, que provavelmente não vai fazer porcaria nenhuma, porque a direção da empresa está pouco se lixando do trabalho que eles estão fazendo. Os jornalistas que entram ao vivo em programas têm reclamado com a direção de serem desmentidos ao vivo pelos analistas quando dão informações sobre assuntos são consideradas negativas para o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, vamos lá. Olha só. É porque vocês sabem que para esses comentaristas não pode se falar mal do atual governo. Não pode. Mas... gente, sabe o que me choca? Vou falar do fundo do coração pra vocês. O que me choca é que de uns 4 anos pra cá, a gente tem muita gente que ganha dinheiro falando bem do presidente. Entendeu? Ganha dinheiro falando bem do presidente. Esse aqui é só um dos comentaristas. Vou até tirar ele do ar aqui, porque eu não tô falando dele, não. Tô falando de modo geral. Tem muita gente que ganha dinheiro falando bem do presidente. Se eu quisesse abrir um canal hoje pra falar bem do Bolsonaro, ia ter muita gente que ia passar a seguir esse canal. Porque existe público pra isso. Certo? Mas, assim como todos os governos, em todos os lugares, tem erro, tem problema. E isso também existe no atual governo. Óbvio. Assim como existiria se tivesse um governo de esquerda, um governo de centro, qualquer tipo de governo que tivesse no poder, sempre tem o lado errado em uma história, em uma decisão. Sempre. E aqui eu não tô falando bem, mal, aqui eu tô falando que é um fato. Então, quando os jornalistas, meus colegas de profissão, eles dão informações que são consideradas negativas pelos comentaristas, eles são desmentidos, mesmo sendo um fato o que eles estão falando, ou seja, uma informação. Pelo menos 3 repórteres reclamaram com os chefes sobre o assunto, segundo apurou o Notícias da TV. O caso mais grave aconteceu com o Michael Mendes, na última sexta, dentro do noturno jornal Jovem Pan. Os desmentidos são feitos por comentaristas como Rodrigo Constantino, agora sim podemos botar a foto do Constantino, que é esse aí, Cristina Grael e Alfredo Scaff, e também Marco Antônio Costa. Todos eles árduos defensores do bolsonarismo em seus programas, os programas da Jovem Pan. Na sexta, Michael Mendes noticiou a informação que o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, revogou decisão que proibia o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, aliado de Jair Bolsonaro, de se candidatar nas eleições. Mendes deixou claro que Nunes e Bolsonaro tinham relação próxima, o que é sabido porque foi o atual presidente que indicou ao STF. Presta atenção, gente. Inconformado, porque aqui o negócio é a fofoca, né? A gente vai fazer a fofoca da treta dos bastidores. Calma que eu preciso explicar a história pra vocês entenderem. Inconformado com o tom da reportagem, um dos comentaristas vociferou contra Michael Mendes,
Dá a impressão na reportagem que o ministro Nunes Marques está decidindo junto com o Bolsonaro, o que é inadmissível. Fazer isso é vincular ato jurídico com atos políticos. Eu acho que a gente precisa parar com esse assunto, de ficar fulanizando decisões jurídicas de quem não conhece nada de ato jurídico. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de reportagem, criticou o SCAF. Logo após, Constantino apoiou. A gente nunca vê um repórter dizer que existe um ministro petista, ministro tucano. A gente só vê repórter dizendo que existe um ministro bolsonarista. Mas vamos lá, né? Editores e colegas ligaram para Michael Mendes e mostraram apoio a ele após os ataques. Por causa dos frequentes casos, Michael Mendes se tornou o novo alvo de xingamentos nas redes sociais. Bolsonaristas começaram a chamá-lo de comunista e repórter de esquerda. Mas o fato não foi isolado. Na semana passada, SCAF e Constantino, além de Cristina e Costa, descredibilizaram matérias dos repórteres da Jovem Pan que levaram a sério os números da pesquisa Datafolha, que mostra Luiz Inácio Lula da Silva bem na frente de Bolsonaro. Para eles, levar as pesquisas ao pé da letra é um erro e uma manipulação de reportagem. Após reclamações dos repórteres que foram desmentidos ao vivo, os chefes da Jovem Pan se reuniram nesta segunda para decidir o que fazer. Marco Antônio Costa foi afastado do programa 13 em 1 e ainda será estudado se ele ficará no Opinião. Por enquanto, os outros continuam com seus espaços. O Tutinha é o dono desse negócio. Tem uma reportagem na revista Piauí, lembrei o nome, tava caçando o nome da revista Piauí, que diz que o Tutinha ama o atual governo. Pensa como é um dono de uma empresa de televisão, que hoje ele é dono de uma empresa de televisão, que apoia ferrenhamente um atual governo. O mesmo se aplicaria, vamos pensar, se o Silvio, se o Edir Macedo, se o dono da Globo apoiasse o atual governo. A gente nunca ia ter o contraponto das decisões erradas, né? Eu acho que para nossa sociedade crescer, e a gente está num ano político, né? A gente precisa ter o contraponto em tudo. A gente precisa analisar propostas, né? A gente precisa ter debates e não essa lavagem cerebral que a gente tem de um lado e do outro. É declarado o caminho que a Jovem Pan seguiu. É óbvio, tá nítido, né? Só não vê quem não quer. Ao mesmo tempo, a gente vê as outras empresas não seguindo esse caminho porque já viram que existe uma que está fazendo. Se existe uma empresa que defende tudo que o atual governo faz sem criticar uma vírgula, que é o caso da Jovem Pan, né? É o que a gente vê nos principais produtos da emissora, com os principais comentaristas, as outras vão fazer o papel contrário, para poder ter o contraponto, né? Então é isso. Cada um assiste o que quer, cada um consome o que quer, mas o clima lá dentro tá péssimo. Essa é a notícia. Vamos falar rapidamente sobre a história envolvendo Simone e Simaria, meus amores. Olha só, Simone e Simaria, o que sabemos e o que falta ainda esclarecer na treta. O futuro da dupla Simone e Simaria continua em xeque. E o novo capítulo da especulada desavença entre as irmãs tem relação com Cacá Diniz, marido de Simone. O rumor, iniciado pelo jornalista Thiago Sodré em uma página de fofocas no Instagram, conta que Simaria teria se interessado pelo cunhado e que isso teria sido o início da crise entre as sertanejas. Simone e Simaria não se apresentam como dupla desde o final de junho deste ano. O último show das duas juntas foi no dia 11 de junho, em uma caótica apresentação no São João de Caruaru. Na ocasião, Simone iniciou o show sozinha e Simaria chegou depois de 1h20. Menos de uma semana depois, no dia 16 de junho, a segunda voz anunciou uma pausa na carreira e um afastamento dos palcos que teria ligação com uma determinação médica. No mesmo dia, Simone se apresentou sozinha na festa Tomate, em Pati dos Alferes, no Rio de Janeiro. Desde então, especulações sobre o que teria acontecido com as coleguinhas não pararam de surgir. Mas afinal, o que sabemos realmente sobre
A relação entre as cantoras. O que sabemos é que os fãs notaram sinais desde o início do ano. Em abril deste ano, fãs já haviam notado um afastamento entre as duas, e Simone chegou a responder a um questionamento no Instagram: Simária tem a vida dela e eu a minha. Em seguida, algumas falhas de comunicação começaram a ficar mais públicas, como o caso dos áudios vazados do programa do Ratinho e a entrevista concedida por Simária a Léo Dias do jornal Metrópolis. O programa do Ratinho foi o meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone, declarou ela na ocasião. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada a calar a boca e não ser você mesma? Para quem acompanha as duas, o estopim não foi uma real surpresa. Como estamos em todos os shows que conseguimos, estamos sempre no aeroporto. Já era nítido que a Simária estava visivelmente abalada, contou Thaís Mirli em entrevista à Splash. Ela revelou que estava presente na festa de 40 anos de Simária e ali os problemas já eram perceptíveis. Ao final, ao vê-la chorando e nos agradecendo, tivemos a certeza de que ela não estava bem. Meus amores, é o que a gente sabe, ponto. O que vier a partir disso aí é especulação. E a gente, claro, vai continuar acompanhando para trazer para você todos os detalhes aqui sobre essa história. Já deixou seu like, meu amor? Ainda não? Então deixa esse like, pelo amor de Deus. Preciso do seu like. Nunca te pedi nada. Tá bom? A gente continua te atualizando de todos os assuntos. Você sabe que aqui no Bora Comentar tem vídeo às 9 da manhã, 2h15 e 5h30 da tarde, os nossos horários fixos, além dos horários eventuais, ou seja, fora desses horários podem surgir vídeos ainda mais curtos, rápidos e direto com informação importante que não pode esperar e a gente publica para você. Então ative o sininho, se inscreva no nosso canal, acompanhe a página também do Bora Comentar Dieguinho. E é muito importante que você me siga em todas as plataformas, no TikTok, no Twitter e também no Instagram. Para você fazer isso, é só você acessar o link que está na descrição, ou então você pesquisa por Dieguinho em qualquer uma dessas plataformas, localiza esse rostinho aqui e põe para seguir, tá bom? Eu te encontro então no nosso próximo vídeo, na nossa próxima live. Fique atento, um beijo grande e até lá. Brasil!